Olá, querida mulher. Hoje queremos dar continuidade às nossas reflexões sobre as mulheres da Bíblia. E vamos falar sobre a Rebeca. A Rebeca era a nora de Abraão e Sara, a esposa de Isaac e, portanto, a mãe dos gêmeos Esaú e Jacó. Mas no início da história dessa jovem, do casamento dela, nos chama a atenção a forma como ela chegou até a família de Abraão. O texto em Gênesis 24 me informa que Abraão já era avançado em idade, era um homem bem-sucedido em tudo, e ele chamou o seu servo mais antigo da sua casa, provavelmente Damasceno Eliezer, e fez esse servo jurar a ele que buscaria uma esposa para Isaque na sua terra natal, que não daria para Isaque uma esposa entre as mulheres dos cananeus, mas essa esposa deveria ser buscada lá na sua terra, do seu povo. E provavelmente Abraão tenha dito isso para o seu servo e tenha pedido que ele jurasse isso, porque Abraão aqui estava observando um princípio, queridos. Esse povo cananeu era um povo idólatra. Nós percebemos isso lá em Deuteronômio 18:9, quando Moisés está dando recomendações ao povo, diz que o povo era um povo que consultava mortos, consultava necromantes, faziam passar os seus filhos sobre o fogo, ou seja, sacrificavam as crianças a um demônio chamado Moloque. Então esse povo tinha práticas de idolatria. E também em Deuteronômio 7, nós já vemos ali Moisés também orientando o povo, que o Senhor fala para não fazer aliança com esse povo, não permitir que os seus filhos casem com os filhos desse povo também, que não houvesse casamento entre o povo de Deus, o povo da aliança e o povo cananeu. Moisés ali dando orientação ao povo, Deus falando, porque o que aconteceria? Que esse povo desviariam os teus filhos de mim, o Senhor falando através de Moisés, desviariam os seus filhos de mim e fariam adorar outros deuses. Então percebemos aqui como Abraão se antecipou nestes princípios, como Abraão tinha gravado no seu coração a lei de Deus. Muito antes dela ser decretada, já havia em Abraão essa profunda sintonia com o Senhor, e Abraão tinha essa reverência no seu coração e esse desejo de que o seu filho casasse com uma mulher temente ao Senhor. O segundo ponto que chama a atenção é que esta mulher chegou através de oração. Esse servo temente a Deus também, instruído por Abraão de quanto o casamento é algo importante, o quanto é sério, o casamento é uma instituição divina. Então ele ora a Deus e pede sinal ao Senhor. Nós vamos, se você em casa puder ler, acompanhar em Gênesis 24, perceba que ele orou, pediu sinal a Deus. Ele disse: Senhor, eu vou ficar aqui com os camelos, e a jovem que chegar aqui para buscar água, e eu pedir a ela que me dê água, e ela, além de me dar água, oferecer água aos meus camelos, este é um sinal que esta é a jovem que o Senhor tem para o filho do meu servo. Então, queridas mulheres, precisamos aprender aqui como é importante conversar com os nossos filhos sobre os princípios de Deus. E princípios, amadas, são inegociáveis. Como é importante já estarmos orando pelos cônjuges dos nossos filhos. Particularmente, nós somos muito abençoados com as nossas noras. Somos gratos a Deus pela vida das nossas 3 noras, mas os nossos filhos eram pequenos e nós já orávamos por elas. E hoje colhemos o resultado disso, de estarmos ali zelosos nesses princípios e orando para que o Senhor trouxesse a eles as esposas perfeitamente adequadas. Então esse é o primeiro ponto que nós aprendemos na história dessa moça, que ela chegou nessa família
através da observância de princípios, de considerar da seriedade que é o casamento, uma instituição divina, e pela oração. O segundo ponto que chama atenção na história dessa moça é a sua educação. O texto me diz que Rebeca era uma mulher formosa. Está escrito assim, a moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então aqui está registrado que ela era uma moça bonita. Mas percebemos pela sua gentileza com o servo de Abraão que a sua beleza não era uma beleza só exterior. Era uma beleza interior também. Vimos que não era preguiçosa, porque imagine, eram 10 camelos que ela se dispôs a dar água. E dar água para camelos não é com qualquer baldinho de água. Foram muitas subidas e descidas para trazer água para os camelos. Então vemos aqui a educação dessa moça, como é importante isso, nós também como mães estarmos observando esses princípios de educação para as nossas filhas. É importante sim que ensinemos as nossas filhas a cuidar da sua beleza exterior, mas é importante também que possamos ensinar as nossas filhas a cultivar uma beleza interior. E como diz o apóstolo Pedro, que é de grande valor diante do Senhor. E por último, amadas, nós vamos ver essa jovem, agora uma senhora, uma mãe, Rebeca, que também teve dificuldade para engravidar. E o texto nos informa em Gênesis 25 que então seu marido orou por ela para que ela engravidasse. E também percebemos que ela com certeza teve que exercitar a fé também, em concordância com seu marido. Já vemos ali, já vamos vendo assim o resultado disso que foi semeado antes nesse casamento. Depois o texto também nos diz que havia uma luta dos filhos gêmeos no ventre, que ela, num ato de desespero, ela procurou o Senhor. Deus deu a ela uma palavra, deu a ela uma direção que aquietou o coração dela, disse a ela que havia uma luta entre eles e que o mais jovem seria líder do mais velho, porque o normal seria o mais velho ser o líder. E depois nós vamos encontrar um conflito familiar ali, uma situação, e vamos ver que, embora muitos critiquem Rebeca, ela agiu com sabedoria, porque ela tinha essa palavra do Senhor. Então ela aconselha seu filho Jacó que volte para sua terra, volte lá para a casa do seu irmão Labão. E assim então, queridas, nós olhamos para essa história dessa jovem e com certeza o Senhor fala conosco e nós aprendemos nessa linda história mais uma vez. Que Deus te abençoe e até a próxima, mulher, se Deus assim nos permitir.